investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele foi o bandeirante da transformação digital no mercado imobiliário. Começou atuando como executivo no Planeta Imóvel, um dos primeiros classificados online de imóveis do Brasil, que acabou assumindo como CEO e negociou uma saída vendendo para o Estadão e o Globo, quando o portal passou a se chamar Zap. Depois, ajudou a Lopes a ingressar na venda online, passou pela Imóvel Web e, com sua veia empreendedora, fundou e vendeu outros 2 negócios, um de geração de lead e outro de crédito imobiliário. E se tornou sócio de um terceiro, que está revolucionando o processo de compra e venda de imóveis. Nosso entrevistado desta semana é Roberto Nascimento, CEO e cofundador da Pipe Imob, uma plataforma de gestão de transações imobiliárias. Ele explica seu modelo de negócios de maneira simples e didática. Acabamos com o papel nas imobiliárias. Confira agora os principais trechos da entrevista. Queria que você contasse para a gente por que você foi fazer administração, como é que foi esse teu início de carreira, o teu envolvimento tão cedo com a indústria da internet e de onde veio a ideia de entrar no mercado imobiliário, particularmente aí nesse segmento de real estate, lançando tua primeira empresa, começando a empreender com o Planeta Imóvel, que depois se tornou Zap. Conta a tua história. Legal. Luiz, é engraçado te ouvindo, parece que foi tudo planejado, né? Mas como tudo na vida, né? Às vezes é um conjunto de acasos que vão acontecendo, né? Mas o meu pai foi empreendedor, né? Ele já é falecido, mas o meu pai, ele veio da Bahia para fazer exército e montou um negócio de distribuidora de ferro e aço para construção civil. Isso, estou dizendo, lá em 1950 e pouco, em São Paulo, né? Quando teve o boom aí das construções. Então ele acabou acertando, a empresa dele durou 35, 40 anos. Mas assim, desde pequeno, o meu pai, ele tinha escritório, eu lembro que ficava ali na Rua Funchal, até o primeiro prédio ali da Vila Olímpia. Eu lembro que eu era menino, eu ia ali, era o último andar, o edifício chama Edifício Concórdia, fica quase em frente ali no shopping, no JK. E aí eu olhava em volta assim, não tinha nada ali na Vila Olímpia, era só galpão, né? E na época, a tecnologia mais avançada que tinha era a Telex. O meu pai, para fazer pedido para a usina, né, de carreta de aço para chegar aqui, mandava Telex. E aí eu já me apaixonei pelo negócio do Telex, né? Na época, eu acho que muita gente está ouvindo aqui nem sabe o que é, né? Mas basicamente era uma máquina, parece que uma máquina de datilografia, que era conectada, meio vai para o telefone e do outro lado você tinha uns comandos, você digitava e saía do outro lado como se fosse um telegrama para a usina ali com o pedido. Então foi o pai do facsímile, foi o pai do fax, que muita gente está escutando também não conhece nem o fax, né? O pessoal que nasceu depois de 2000 já não conhece o fax. Exato, mas exato. Foi o pai do fax. Exato. Então, desde moleque eu tinha esse desejo de querer trabalhar, mas eu não considerava o trabalho do meu pai como válido, né? Receber salário do pai não é salário, né? É mesada. Eu estava indeciso se eu queria administração ou arquitetura. Eu gostava desse negócio de projetar, né? Dessa questão de você criar alguma coisa. Então, eu tinha um fascínio, mas, por um lado, eu até hoje eu sou uma pessoa que eu desenho muito mal, né? Mas, juntando os pontos, né? Eu acho que muito do que eu fiz na vida foi pensar nessa questão de planejar, né? De arquitetar, fazer alguma coisa nova, né? Entrei na faculdade, na FAAP, e eu queria trabalhar. Então, eu lembro que saía, na época tinha os murais lá, eu aplicava para tudo, né? Eu acho que eu já fiz mais de 100 entrevistas, né? E aí eu acabei entrando na Price por acaso, até eu brinco, né? Que naquela época eu era muito sem noção, assim, né? Não tinha internet, enfim, né? Então eu não sabia que era Price, mas eu sabia que um amigo meu trabalhava na Price. Eu não tinha noção, eu achava que era aquele negócio de geladeira, né? Que era Price Waterhouse, eu achava que era Westinghouse, né? Nada a ver. E eu fiz a aplicação do currículo numa AMB, que tinha a FERUM, que era a Feira Universitária. Eu lembro que eu entrei lá, preenchi um monte de coisa, vi um pessoal de terno lá, a pessoa falou, você não quer ir ver para assistir? E aí
chega um telegrama em casa, né? Chega uma carta em casa me convocando para uma etapa da entrevista. Aí eu fui passando e entrei na Price. Foi uma super escola para mim, porque eu trabalhei em auditoria, é uma empresa super bem estruturada, né? Hoje é PricewaterhouseCoopers, né? Eu aprendi demais, né? Essa parte contábil que eu falo que eu acho que todo mundo deveria entender contabilidade, pelo menos bem um básico assim que eu acho que no final se usa para tudo, né? Entendeu? Eu odiava o meu trabalho na Price, assim. Desde moleque tive computador. Na época eu tinha um computador, não sei se você ouviu falar, chama TK82C, depois foi o TK85, que você ligava um teclado numa televisão e aí você ligava uma fita cassete, né? Eu tive um negócio em casa antes da internet, chamava Cirandão da Embratel, ninguém tinha esse negócio, eu tinha uma conexão via Rempack em casa. Então eu sempre fui muito ligado à tecnologia. E na época, quando você comprava os computadores, vinha um CDs, né, de instalação, não sei se você lembra da American Online, da CompuServe, né? Eu lembro até hoje, tinha o número da CompuServe, que era uma BBS na época, né? Eu também fui cliente da Mandic, quando estava começando as BBS aqui no Brasil. E aí, quando começou a internet, a primeira vez que eu acessei foi através da CompuServe. Eu lembro do número até hoje, era 000671. Você ligava para esse número, você conectava via Mosaic, era horrível. Demorava um século para carregar uma página, mas aquilo ali me encantou. Eu falei, eu quero fazer isso. Isso mudou minha vida, assim. Eu falei, eu quero fazer parte disso. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre como programar na internet e tudo. Eu vi que tinha um evento em San José, que era um curso de HTML 1.0. E aí nessa época, meu pai tinha quebrado, enfim, estava sem grana, eu tinha um carro, eu vendi o carro e fui para os Estados Unidos fazer o curso. Eu já tinha morado em San Diego um tempo antes, e aí eu fui para lá, passei 3, 4 dias. Eu lembro que tinha o pessoal do Yahoo lá, tinha uns caras bem dinossauro, assim, os fundadores ali, que tipo assim, né? Tipo, acho que a internet naquela época, aí eu tô falando em 96, 97, acho que a Embratel tinha acabado de abrir aqui, e eu resolvi pular nessa piscina gelada aí e começar a fazer página de internet. E essa consultoria que você falou, a Pollux, na verdade a gente montou um provedor de internet na Avenida Angélica, chamava TotalNet. Então eu tive um provedor, eu fui sócio de um provedor, um link de 128K, e aí antes de virar ZipNet, né, que todo mundo começa, o nome era Internetcom, que a gente era um provedor corporativo. E aí eu tenho coisas que eu falar aqui, eu vou entregar, né? Mas assim, o primeiro link dedicado da TAM fui eu que vendi. Eu vendi domínio para o Grupo Ultra, para a GM, vendia domínio, né? As empresas não tinham nem domínio, a gente vendia domínio, vendia website, né, o hosting. E eu acabei caindo no mercado imobiliário super por acaso, né? Que de certa forma meu pai tem uma ligação, né? Querendo ou não, ele fornecia para o mercado imobiliário, fornecia lá para a Tecnisa, Gomes de Almeida Fernandes, todas as construtoras. Na verdade, eu não fui o fundador do Planeta Imóvel, né? Teve um grupo de pessoas, entre eles um cara que foi professor de uma escola de MBA que eu fiz aqui em São Paulo, que nem existe mais, chamava Business School São Paulo. E aí o Roberto Amatuzzi, que tinha saído da Goldman com o Alexandre, reuniu o Flávio, ele estava buscando um cara de tecnologia, e eu vim de tecnologia, mas eu nunca pensei em ser diretor de tecnologia, né? No final acabei entrei como diretor de produto, fiquei tecnologia comercial, e aí um ano depois o Amatuzzi saiu, né? O Flávio saiu, e eu com 29 anos eu virei CEO do Planeta Imóvel. E aí eu peguei a bucha, né? A gente vendeu para o Estadão e para o Globo, mas a bolha da internet estourou em abril, maio, né, de 2000. E aí o dinheiro teve desvalorização do real, né? Na época o real estava quase 1 para 1 ali. Falaram, ó, você tem 500 pau no caixa, aí se vira. E aí na época, né, a gente tinha que se virar. Então não tinha esse negócio de startup, né, série A, não existia. Esse mercado Não não tinha existia venture na época, capital. né? Não se chamava Não startup, tinha. chamava-se empresas.com. .com, empresa de Capital de internet, risco né? não existia no Brasil. Exato, exato. E aí o negócio começou a andar, né? A gente começou a gerar caixa, né? Para surpresa do Estadão e do Globo, né? A gente começou a dar dinheiro
com menos de 2 anos depois, e o negócio foi indo, né? Então, a minha história no mercado imobiliário, eu acabei caindo meio com uma indicação, um professor não, né? Os donos da escola chegaram e falaram assim, tem um professor aqui que está montando uma equipe para uma empresa de internet que está começando. E aí eu lembro que a primeira vez que eu me reuni com eles, assim, não, era final de 99, estamos montando um escritório, e eu tava querendo ou não bem, assim, né? Eu tava, né, na ISS, uma empresa boa, né, uma empresa americana, listada, mas eu tava com chapéu de comercial, né? Assim, eu falei, cara, eu quero mudar, né? Eu quero sair desse estereótipo comercial, né? E aí eu fui pro lado de produto. Eu falei, tem pessoa de produto, eu falei, beleza, é o que eu quero. Então foi muito desafiador na época para mim, né? Até assim, americana para um grupo de pessoas que eu mal conhecia. No final é o que eu sempre curti, assim, né? Eu sempre fui muito mais movido por desafio. E aí a história resumida fiquei 7 anos lá até 2007, depois eu fui para a Lopes, quando abriu o capital, a Lopes foi para B3, né? Na época era Bovespa, né? Abriu o capital, teve muito sucesso, enfim, aí para mim foi muito bacana a experiência. Fiquei até 2012, aí a Tiger tinha comprado o Imóvel Web, Tech, aí eu fui para lá, fiquei até 2014, aí eu montei uma empresa, por acaso, de CRM imobiliário para incorporador. Eu acabei vendendo para o Brian, que é um cara que eu conheci quando eu estava na Lopes, né, o Brian do Viva Real, que por acaso eu vou jantar com ele hoje à noite, que ele está no Brasil, coincidência. Brian Record. Record, tá. E que também ele é investidor aqui do Pipe Mob, né, a Latitude, né. Aí juntou Viva Real com o Zap, antes do LX, montei uma outra empresa, que aí o nosso amigo aí, o Romero, na época estava na Redpoint, investiu uma série A no Casas, né, que é Casas, e depois a gente vendeu para Acreditas, e aí agora é a quarta Pipe Mob, né. Você fez um pitch elevator aí e deu um salto em 24 anos. Essa história do Planeta Imóvel começou, então, por uma indicação do professor da FAAP, não, professor da mas não tinha nenhuma Paulo. relação com a FAAP, quer dizer, não era um laboratório da FAAP, foi só uma conexão. Não. Na verdade, era a escola, na época, em 97, né, que eu tinha entrado em 98, tinha tinham 3 MBAs em São Paulo, a GV, a USP e a Business School São Paulo. A Business School São Paulo, o curso era em inglês e tinha um acordo com a Universidade de Toronto. E aí eu estava fazendo lá, e aí um dos donos me chegou e falou, Roberto, você trabalha com tecnologia, tem um professor de Corporate Finance, na época o Flávio, ele era diretor da NetSat, que seria a NetCabo, né, TV por assinatura na época, né, hoje é tudo claro, vivo, né, mas na época era o provedor de TV por assinatura e cabo de São Paulo. E aí ele iria sair da NET para montar, o Roberto Matuzzi já tinha saído da Goldman Sachs, né? Ele tinha esse negócio de investimento, ele tinha feito Wharton e MBA e viu que aqui tinha uma oportunidade de criar um portal imobiliário. Na época, o benchmark era a Home Store, que era um portal que era iniciativa da NAR, né, que é a National Association of Realtors, queria como se fosse o COFES, a associação do CRES, que é a associação de todos os CRESs de outro mercado, né, e aí a gente contratou a Booz Allen para fazer um business plan, a gente fez a lição de casa, assim, né, e foi relativamente rápido, assim, a gente colocou em 4 meses, assim, o Planeta Imóvel no ar. Até a data não dá para esquecer, foi 1º de abril de 2000. Na época a gente levou os servidores, aqui eu estou na Paulista, né, aqui na Rua dos Ingleses, na Embratel. Na época você levava os servidores. Quase na bolha ali já, pré-bolha. Quase na bolha. E só para pegar bem esse momento da fundação, então foi você e mais 2 fundadores, mais 2 sócios.
Na verdade, seria o founding team, eram umas 6 pessoas, assim, mas Uhum, eu diria assim, quem foi o idealizador foi o uhum. Roberto Amatuzzi. Roberto Ele, Matuso. na verdade, ele acabou ficando um ano, né? Ele era um cara Uhum, mais financeiro, assim, né? uhum, uhum. Aí tinha o Roberto Matuso, você. Aí você tinha citado um O outro Flávio, rapaz. o Flávio, Flávio. o Alexandre Silveira, e aí tinha outras pessoas, aí tinha o Uhum. Cássio, Tá. tinha o Tomás, que era o cara do mercado imobiliário. Uhum. Bom, você disse que teve uma inspiração numa outra empresa americana. Era bem comum nesse início da internet, Sim, muitos os copycats, né? Então total. nascia algum modelo lá, um business plan, um business model lá, e os brasileiros tropicalizavam aqui. Foi o primeiro portal de classificados de imóvel online, né? O Planeta Eu Imóvel, diria, um eu dos diria que foi primeiros. um dos primeiros. Eu acho que o Imóvel Web foi antes. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Que o tradicional era os jornais, né? Os classificados estavam no papel, né? Então, quando começou esse negócio de internet, o mais natural foi os jornais replicarem o anúncio do papel na internet, o tijolinho, né? Então, você, quando ligava, né, para o jornal, isso no mundo inteiro, né? Você ligava para o jornal para fazer o anúncio do seu imóvel, ou de vaga de emprego, ou de carro, eles replicavam aquele anúncio de 3, 4 linhas dentro do mesmo formato de jornal na internet, o que era muito, eu diria assim, limitado, né? Para não usar uma outra palavra assim. Dá para fazer algo melhor do que você replicar o anúncio do jornal na internet. Então, né, eu vou falar o óbvio aqui, né? Mas o termo classificados vem porque você classifica os anúncios, né? Então você coloca lá apartamento, casa, aí dentro de apartamento lá, aclimação, Bela Vista, Cambuci, né? Vai na ordenação, né? Aí um dormitório. Então você classifica, nem falava assim imagem na época, né? Então o que acabou acontecendo, sabe como a gente trazia as ofertas mais estruturadas? A gente ia nas imobiliárias. Sabe aquele porta-cartões que todo mundo nem tem mais, Sim. né? Que você coloca os cartõezinhos todo bonitinho ali. Ali estava o banco de dados das imobiliárias, em cartõezinhos. Então a gente mandava uma equipe nas imobiliárias, elas digitavam o que estava no cartão num Excel. A pessoa digitava, tinha uma galera que digitava naqueles notebooks que pesavam uns 10 quilos, né? A gente digitava no Excel e a gente importava isso para o banco de dados. Esquece a atualização, né? A gente atualizava tipo 6 meses depois. E aí a gente viu que a gente tinha que desenvolver um sistema, um CRM, né? O que fala CRM, um software, para instalar nas imobiliárias, para elas terem um sistema para ficar atualizando isso mais rotinamente, assim, né, com uma maior frequência. E aí também, paralelo a isso, estava começando a questão das câmeras digitais, né, que as primeiras, não sei se você vai lembrar, você colocava um disquete nela, né? Se uma imobiliária colocava 100 imóveis, né, 100 anúncios, né, e desses anúncios 50 tinha fotos, a gente dava 5 destaques, um percentual dos anúncios com foto em destaque para incentivar as imobiliárias, a colocar mais fotos. Hoje não se imagina você buscar um imóvel num portal imobiliário sem ver foto, né? Mas naquela época foram as dificuldades que a gente teve aí indo desse pioneirismo, né? E obviamente o pior não é isso, né? O pior é que a gente fazia todo esse trabalho no primeiro ano, praticamente não cobrava nada. E aí falava para a imobiliária assim, olha, a pessoa ela pode ligar, mas ela vai te mandar um e-mail. E aí os donos de imobiliária falam assim, não, mas como e-mail? Não, anúncio no jornal, o cara liga, eu quero que o cara liga. Não, peraí, eu vou ter que aumentar meu plano de dial-up para responder mensagem. O pessoal não sabia nem responder e-mail, né? Na época tinha Outlook, era caro, né, para ficar conectado. Ah, pô, vou ter que ficar conectado o dia inteiro aqui para ficar vendo mensagem de cliente. Então, a gente tinha que provar que funcionava no final das contas, né? Então, porque na época, né, o benchmark do melhor veículo para imobiliária, para o corretor, era o jornal de indiscutível, né? E pegando esse gancho, como é que aconteceu a aproximação com o Estadão? Porque
Até então, era o classificado impresso. Você ia comprar o Estadão de domingo na banca, ou a Folha, você tinha que levar um carrinho de mão para carregar o jornal. Exato. Era um calhamaço, né? Aí vinha imóveis, automóveis, né? Carros, empregos, né? Então, os classificados eram, acho que, sei lá, 50% do jornal de domingo eram os classificados, né? Era mais até, eu diria. E, sei lá, naquela época dizer, não, o jornal vai acabar, a internet vai acabar. Não acabou até hoje, mas evidentemente que hoje o Estadão, a Folha viraram tabloides e os classificados efetivamente acabaram, né? Mas naquela época seria uma aposta muito arriscada, dizer, não, vai acabar o classificado e a gente precisa ir para o classificado online. Como é que foi essa questão visionária do Estadão? Você que os provocou, eles que te procuraram, como é que aconteceu essa aproximação? Tinha uma iniciativa de vários jornais importantes, chamado Classified Ventures, o jornal de Chicago, né, Chicago Tribune, a Gannett, que fazia USA Today. Então, eles se reuniram, eles investiram numa empresa de classificados, continua relevante hoje, que é o Cars.com, né? Que hoje a gente diria que foi um corporate venture, né? A empresa chegou e falou, cara, eu vou colocar um dinheiro para desenvolver alguma coisa de risco, né? Assim, né? Então eles montaram o Cars.com, o Apartments.com, o Career Builder, que era de classificados de empregos, e enfim, na Europa também teve vários. Os jornais enxergaram isso, né? A gente tinha contratado a Booz Allen, né, que é uma empresa de consultoria aí super renomada, meio para dar uma chancela lá no nosso business plan. Os jornais eram clientes dessas grandes consultorias, mas a gente tinha opção de fechar na época, era Estadão, e aí, na verdade, a Home Story e a Merrill Lynch acabaram fechando com o nosso concorrente, que era o Área Útil. 4, 5 anos aí, foi diluindo e chegou uma hora eles compraram 100%, antes de virar Zap, né? Bom, e aí a questão dos dados ficou mais estruturado, porque você tinha uma entrada, né, de dados, né, que eram os anunciantes, né, do Estadão, né, de classificados. A gente conseguiu usar um canal de divulgação muito forte, né, nos jornais. Então, eu não vou falar que o anúncio era de graça, né? Na verdade, o anúncio tinha um valor e isso daí, querendo ou não, entrava com um aporte também, né? Mas era um valor infinitamente menor do que se a gente pagasse. Então, a gente, se eu não me engano, 2, 3 vezes por semana, a gente estava presente nos jornais e a gente conseguia, através deles até, estar em outros veículos, né? Então, a gente tinha, eu diria assim, uma mídia, de certa forma, subsidiada, né? O pessoal comercial do Estadão e do Globo não gostava muito da gente, entendeu? Assim, porque a gente crescia muito mais do que eles, né? E eles viam, cada ano que passava, que a verba deles ia diminuindo e a nossa ia crescendo, né? Então, de 2000 a 2005, a gente era totalmente independente. E até tinha umas coisas assim. Eu lembro que uma vez a gente aprovou um anúncio para sair no Estadão no Globo e os caras vetaram o anúncio. Porque eles entendiam que o anúncio, a gente, nas entrelinhas, estava falando que o jornal era ruim, entendeu? Então eu falei, não, isso aqui você não pode colocar no jornal, porque você está falando que o jornal é ruim. Então, tinha uma censura, assim, dependendo do anúncio, que a gente não podia ser tão agressivo, né? Na campanha de divulgação na época do Planeta Imóvel. Pô, mas por que você mudou para Zap, né? Então, no começo, eu lembro que a gente fazia reunião uma vez por mês lá com o Mesquita, com os caras. E, eu lembro que minha apresentação lá tinha uns 30 slides, que eu tinha que prestar conta pra caramba. Aí o negócio começou a ir bem, bem, bem. Eu lembro que eu fazia em 10 slides, né? Eu mostrava 2, 3, 4 indicadores, o caixa aumentando, né? E aí chegou uma hora eles falando assim, cara, Roberto, ou você nos ajuda com esse dinheiro, ou você nos ajuda a usar esse dinheiro para ajudar os jornais, ou a gente vai distribuir esse dinheiro entre os acionistas. A gente prefere que você ajude a gente nos jornais, né? Mas o Zap, a ideia inicial era a gente entrar com o conceito do planeta em empregos e veículos. Só que o pessoal do Rio, né, do Globo, não gostava do nome Planeta Imóvel. E eles queriam colocar um nome que desse referência a classificados.
Mas como assim, né? Não, tem que ser classetudo.com.br, né? Assim, eu falava assim, vocês estão malucos, né? Classificados é do passado, né? Assim, nessa época, durante 2, 3 anos, eu conheci todos os modelos de classificados no mundo, norueguês, enfim, estudei muito, né? E aí tinha feito lá um plano de negócios, e aí eles pediram para contratar uma consultoria, gastei uma nota para a McKinsey validar o plano que a gente tinha feito. E aí eles queriam uma marca. O Globo colocou uma marca, o Estadão colocou uma marca, e eu falei, eu quero colocar uma marca. Por quê? Da onde surgiu o Zap? Eu não sei se você lembra, tinha alguns pré-requisitos, né? Ter o domínio disponível, ter o registro no INPI, e aí eu estava almoçando com o Hércules, que era diretor de circulação do Estadão, e aí ele falou, cara, e a marca Zap? Porque, não sei se você lembra, o Estadão tinha o caderno de adolescente, tinha a Folha tinha a Folhatim e o Estadão tinha o Zap com exclamação. Você lembra disso ou não? Era um Zap Sim, meio sim, era o caderno cursivo tinha do assim, Estadão. com exclamação. Aí ele falou, não, porque a gente tem o registro dessas marcas no INPI. E aí na hora, né, você conseguia entrar no registro, aí eu vi que eu coloquei zap.com.br, o domínio não veio, até o dono é um cara que tem aquele site financeiro, um dos primeiros, chama ADVFN. E aí eu lembro que eu liguei para ele, eu falei, tô comprando na física, né, não ia falar que quem tava comprando, né. Sabe quanto eu comprei o domínio Zap? Na época, em 2005? R$ 7.000. Eu dei Dinheiro um de cheque, pipoca. eu dei um cheque meu, assim. E aí até depois o cara me ligou, puto da vida, falou, porra, meu, você comprou de graça, porque aí a gente contratou a Troiano de marca e a gente fez toda a pesquisa e Zap ganhou, obviamente, né, a marca, né, disparado, assim. A partir daí, a ideia era mudar o modelo de negócio do Zap, né, do Planeta Imóvel, que aí a ideia era usar o Estadão e o Globo para vender os classificados. Né? E aí, na época, mais uma coincidência, o Amatuzzi, que fundou o Planeta, ele tinha ido para Lopes, ele ia começar a fazer o processo de profissionalização para abertura de capital. E aí ele chegou para mim e falou, Roberto, a gente vai abrir o capital aqui da Lopes, cara, você não quer vir para cá? Aí foi a Então, tua decisão de deixar o Zap, então. exato. E aí eu fiquei 5 anos na Lopes lá, como eu também já conhecia, né, bem Uhum. a Lopes chegou, se eu não me engano, chegou a ser a terceira maior audiência da categoria de imóveis. A gente investiu muito em mídia online, deu muito certo. A Lopes já estava bem, já tinha feito sua transformação digital ou não? Nada. Você que conduziu assim. Você que Quando eu fez cheguei essa na Lopes, o transformação. pessoal chegava para mim e falava assim, Roberto, compra o Estadão para atualizar o site. Eu falei, não, vocês estão bem loucos, né? Uhum, uhum. Bom, e daí você nunca mais largou o mercado imobiliário, né? Você ficou na Imóvel Web durante 1 ano e 4 meses, quer dizer, ainda fazendo aí uma jornada mais como executivo, né? Na Lopes, Sim. depois na Imóvel Web. Bom, aí veio a Moto Online, mas aí na verdade é você como investidor e advisor, mas aí você pulou para a sua house, né? Isso Conta que um pouco foi aí o... sobre a sua house. Então, nessa época, o mercado de incorporadores aí, né, tinha o que estava acontecendo muito era as incorporadoras com problema, né, de distrato, né, teve um crescimento muito acentuado, né, não só a Lopes abriu capital, mas, se não me engano, outras 13 empresas do mercado imobiliário abriram capital na bolsa. Teve muito dinheiro para esse mercado, e aí, obviamente, com o excesso de dinheiro também veio muita ineficiência, né? Eu estava na praia em Juqueí e encontrei alguns incorporadores ali e me perguntaram o que eu ia fazer. Eu falei, vou abrir uma consultoria e aí eu juntei um pouco os pontos. Eu falei, bom, e aí eu cheguei para o incorporador, a minha proposta para o incorporador é o seguinte, quanto você está gastando por mês? Ele falou, eu estou gastando 100 mil de mídia online. Eu falei, vamos fazer um negócio? Com esse mesmo dinheiro, o que você tiver de adicional de venda, você me paga 20% de performance, entendeu? Mais ou menos isso, né? E aí eu fiz uma abordagem com uma metodologia de como fazer isso. Só que para fazer isso, eu vi que o pessoal, apesar de gastar essa grana, não tinha dado, assim, era difícil de ele
de ele conseguir melhorar a eficiência, né? Eu resolvi montar do zero, assim, um sistema e, de certa forma, tive bastante sucesso. No começo dessa trajetória aí, o Brian, do Viva Real, tinha conseguido investimento da Monax. Ele chegou para mim e falou, cara, eu quero investir na sua empresa, eu não estou conseguindo entrar no mercado primário, né, no mercado de incorporador. E aí, na época, eu falei pro Brian, Brian, volta daqui um ano, né? Eu estou crescendo ainda, né? Aí ele falou, não, vamos fazer um acordo. Aí no final ele comprou 100% da empresa, eu fui para o Viva Real até ajudar no mercado primário, e aí a empresa em um ano e meio aí teve 300 incorporadores, grandes, né? Tive a Curi, Plano e Plano, Moura do B, bom, Rossi, tive 300 incorporadores aí. Então foi uma coisa muito bacana, e durante essa trajetória aí que eu fiquei, né, Sua House e Viva Real, a gente acabou se juntando com o Zap, né, que era a empresa que eu tinha criado. Então foi, para mim, foi uma coisa particularmente muito legal, né, de voltar para o Zap, né, ou de rever algumas pessoas que ainda estavam no Zap desde que eu tinha saído. Apesar dessa fusão entre Zap e Viva Real ter sido bem difícil, foi um processo muito legal também. Não sei se fala assim, a Casas? Casas, é. Casas. Então, O que era Casas? Qual que era o modelo? De onde veio a ideia? Conta pra gente. e tinha um quinto andar, né, que até eu conheci lá o Gabriel e o Pena já desde o comecinho lá, que eram clientes na época do Viva Real, até amigo do Brian, enfim. E, e aí eles estavam sem locação, né? E aí eu falei, pô, eu acredito que daria para fazer alguma coisa para melhorar a eficiência do mercado imobiliário e pensando em imobiliário, né? Tinha algumas empresas nos Estados Unidos, né? Tipo Compass, Redfin. A ideia, o que que era? Ser uma imobiliária não de locação, de compra e venda, de uma maneira bem digital. A Loft estava surgindo ainda como um conceito de iBuyer, né, que era um copycat de uma empresa nos Estados Unidos chamada Open Door e de outras startups que, na verdade, compravam, reformavam e vendiam, né? Então, a proposta da Loft inicial era essa. Tinha o quinto andar em locação e não tinha ninguém nesse ambiente digital no mercado de terceiros, né? Aí eu falei, eu vou criar um negócio mais power nesse sentido, já envolvendo várias coisas enfim, alguns conceitos. Um deles era trazer um negócio do crédito imobiliário que nem acontece nos Estados Unidos. Você vai comprar um imóvel, a primeira coisa que um comprador de imóvel vê lá é o buying power, né? O quanto você consegue comprar. Então, considerando a sua renda com o que você tem, você sabe qual é o valor máximo do imóvel que você consegue comprar. A proposta inicial era um negócio que levava a questão da transparência e utilizar naquela época inteligência artificial, né? Então, e aí a ideia é assim, eu perguntava quem é o Luiz, quanto você ganha, o quanto você tem, e aí eu mostrava os imóveis que você podia comprar, né, um pouco como se fosse um Tinder, né? Na verdade, só para você entender, a gente conseguiu assim em um mês, se eu não me engano, era 8 mil usuários que deram o telefone, o e-mail, validei e-mail, e deu todos os dados, CPF, tudo. E aí eu mostrava isso daí. Você é um proprietário, na hora de você anunciar um imóvel no Casas, você só dava o número do logrador, identificava qual era o prédio, qual era o prédio, você falava qual era o andar, então você não tinha que colocar quantidade de dormitórios, áreas, esse tipo de coisa, vagas de garagem que eu já tinha. Então, a gente ainda era pequeno, a proposta era boa, e andou um pouco mais. Eu vi que eu estava ganhando dinheiro mais com crédito imobiliário, que a gente começou para fazer esse buying power. A gente acabava fazendo o processo de financiamento muito bem, porque a gente criou uma esteira digital. Um incorporador, quando ele entrega um prédio, quem comprou na planta tem que financiar com o banco. Isso aí se chama repasse. E aí a gente criou uma esteira de repasse. Depois de um ano e meio, assim, 2 anos, essa questão do crédito imobiliário estava indo super bem. E o negócio de intermediação imobiliária estava gastando muito dinheiro, muita mídia. E aí a gente resolveu focar no crédito imobiliário. Como acreditas, também era uma investida da Redpoint. Eles acabaram, né, a gente acabou negociando e eles compraram 100% do Casas. E aí a gente já tinha pivotado, né, para virar Casas Crédito. A gente ficou focando no negócio de crédito imobiliário. Então a gente abandonou o negócio de intermediação imobiliária, porque tinha vários imobiliários também que me abordavam, falando, eu quero usar você, mas você é concorrente meu porque você vende imóvel.
Então aí a gente focou no crédito imobiliário, que na época também estava indo super bem, e foi isso, a gente vendeu para Acreditas. Bom, aí você passou um tempo como executivo da Acreditas e fundou a PipeMob. Então, para fechar nossa entrevista, queria que você falasse aí de onde veio a ideia da PipeMob, o que é a PipeMob, modelo de negócio, como é que vocês estão hoje, planos, enfim. Fecha aí com um pitch da PipeMob, por favor. Boa. Enfim, eu tinha um projeto que eu comecei a conversar com algumas pessoas e um dia eu estava falando com um dos amigos meio para validar o meu pitch, assim, se eu ia, né, colocar energia. Eu ainda estava na Acreditas, mas estava testando um pouco o processo, já tinha comunicado que eu ia ficar, isso aí foi mais ou menos abril, maio do ano passado. E aí um dos meus amigos que eu estava conversando, ele falou, pô, mas essa sua ideia aqui, tem uns meninos aí que tem um negócio chamado PipeMob, e eu acho que eles fazem esse é uma coisa parecida. Aí na hora eu fiquei puto, né? Eu bati na mesa assim, falei, meu Deus, eu entrei no site, fiquei meio puto com a história, né? E aí aquelas coincidências da vida, né? No outro dia tinha um evento da Microsoft com o Secov e ia ser jurado, né? Uma iniciativa, ela chamava Ideaton, né? Secov e Microsoft. E aí eu vi meu sócio, estava com uma camisetinha escrito PipeMob. Aí eu falei, pô, eu nunca ouvi falar desses caras, há 2 meses estou pensando nesse negócio e eu vou falar com esse cara. Esse cara é meu sócio, hoje, Olavo. Aí tava saindo lá, falei, Olavo, cara, eu quero bater um papo com você. No outro dia eu marquei reunião, eu conheci o outro sócio, Danilo, a gente evoluiu, é, resolvemos estar juntos. Combinamos, né? Fizemos combinados ali, porque sociedade é que nem casamento. E o que o PipeMob faz hoje, né? Hoje a gente é uma plataforma que cuida dessa parte transacional até a parte do recebimento. A gente tem uma solução de banking. Quem já comprou imóvel teve que pagar a comissão, você tem que fazer 4, 5 Pix para 3, 4 pessoas. A gente consegue fazer um Pix, né? Um boleto, que a gente já faz o split. Isso a gente ajuda no final acelerar o processo da venda com muito mais segurança, com muita automação e uso de inteligência artificial. Então, um processo que eventualmente, né, demora 2, 3 meses, a gente encurta isso mínimo 50%, além de melhorar a conversão desse processo, né? O que eu falo é assim, quando você chama um Uber, você não quer que demore 5 minutos. Você pede iFood, não quer que demore mais de meia hora. Por que que uma venda não pode acontecer em um dia, uma semana, né? Por que que tem que demorar um mês? Por que que tem que ser meio caixa preta, que o comprador, o proprietário não sabe o que está acontecendo com a venda, né? Não consegue acompanhar, que nem no carrinho do iFood. Hoje, no PipeMob, consegue. E mesmo o corretor, né? As pessoas de venda imobiliária fazem esse processo manualmente. Então, você tem que ficar perguntando internamente como é que está vendo, o que que falta. Então, hoje as imobiliárias que usam o Pipe acabou com o papel, entendeu? A gente gera contrato, tira certidões, preenche o que tem que preencher meio automaticamente, baseado na matrícula, baseado no documento que faz upload, gera cobrança, tem uma previsibilidade de recebimento, a gente está fazendo antecipação de comissão para corretor. Então tem um caminho aí que a gente está ampliando de banking, de produto financeiro muito grande. Bom, você fez uma disrupção no mercado de classificados e agora está fazendo uma disrupção no mercado de compra e venda de imóveis, né? Criando aí o e-commerce do mercado imobiliário, o que antes parecia completamente impossível, né? Você comprar um imóvel online. Roberto, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela trajetória. Você com certeza é o cara que fez toda a transformação digital e liderou a transformação digital do mercado imobiliário. Essa é a referência que eu tenho de você. E vamos acompanhar os próximos capítulos aí da PipeMob. Boa sorte na jornada. Valeu, Luiz. Obrigado. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em